Hoje de manhã eu queria falar sobre a crise do ser no mundo evangélico. E nesta palestra o meu objetivo é mostrar que a igreja evangélica está vivendo uma profundíssima crise existencial. A igreja perdeu a consciência de que a mais genuína verdade cristã é a verdade do ser. E tal verdade está acima de qualquer outra realidade na vida. A verdade do ser está acima do pragmatismo que faz as coisas acontecerem, da eficácia operacional, da prosperidade material, do crescimento numérico que pretende se provar como eficaz simplesmente pelo fato de que diz: nós estamos com a razão porque afinal temos mais gente que vocês. A verdade do ser está acima das expressões carismáticas, as mais poderosas. A verdade do ser está acima das verdades doutrinárias, as mais meticulosas. Isso porque o grande dogma do Evangelho é o dogma do ser. E esta é a afirmação mais forte de Paulo em 1 Coríntios 13, de 1 a 7, quando ele diz que dons extraordinários não autenticam o ser. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, e o amor é o que faz um ser ser, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ou ainda que dons teológicos, saber, reflexão, não autenticam o ser. Ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, se eu não tiver amor, nada eu serei. Dons operacionais, eficazes, realizadores, pragmáticos, não autenticam o ser. Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Dons sociais que invadem a vida e que fazem a gente ser extremamente práticos no dar, no ajudar o outro, o próximo, não autenticam ainda o ser, se eles não forem o resultado de ser. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Dons de martírio, de galhardia, de resistência, de perseverança, não autenticam o ser. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, se eu não for, nada disso me aproveitará. O amor é a mais forte e revolucionária possibilidade do ser. Agora, porque nós não temos percebido isto, nós temos perdido tal compreensão, nós, os evangélicos, temos nos tornado a versão religiosa do livro de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre esta insustentável leveza do ser, olhando para a igreja evangélica. Primeiro, gostaria de pensar sobre a insustentável leveza do ser cristão, do indivíduo no nosso meio. O cristão evangélico está perdendo o ser à medida em que o tempo passa. E o problema é que, se perdermos o ser, perdemos juntamente com o ser a razão de ser na história. Seremos qualquer outra coisa menos cristãos. Nós vamos ter templos, e há sinais de que eles vão se multiplicar muito nos próximos anos. Vamos ter cultos, e eles vão se tornar cada vez mais frequentes. Vamos ter doutrinas, e elas vão se tornar cada vez mais diversas e confusas. Vamos ter grandes ajuntamentos, eles vão ser cada vez maiores. Vamos ter pompa, e alguns grupos estão cuidando de ter muita pompa. Vamos ter poder humano, e alguns têm profundas ambições nessa direção. Mas nós não seremos nada nesse país. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o seu ser
devia ser a grande pergunta que eu e você nos faríamos frequentemente enquanto pessoas. Eu aqui me lembro da história contada, recontada, até cansativa para alguns, do encontro de Tomás Aquino com o Papa, e o Papa disse a ele: veja como hoje eu, na condição de sucessor de Pedro, já não posso mais dizer o que Pedro dizia: não tenho prata nem ouro, porque eis aqui templos, monumentos, prata, ouro, poder em abundância. E Aquino disse a ele: é, sua eminência, mas o senhor também não pode mais dizer para o coxo: em nome de Jesus, levanta e anda. Me parece que esta é a situação. À medida em que a gente parte para algumas coisas e enfatiza-se o ter, perde-se o ser, a eficácia mais profunda de ser. A fé cristã é uma fé baseada totalmente no ser. Veja, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 40, textos que afirmam sobre a fé. E vejam que do verso 1 ao verso 35, ali se fala daqueles que foram e tiveram, como Abraão, que foi e teve. Havia um ser, e esse ser foi de alguma forma algo que recebeu a adição do ter. Diz a Bíblia que se tornou rico, pai, e prosperidade, e uma série de coisas brotaram dele. Agora leia do verso 35 em diante, aonde se fala só daqueles que foram e não tiveram. Eu vejo toda essa teologia da prosperidade afirmando o ter. Peço para eles lerem esse texto. Mostra que a fé profunda, genuína, nem sempre é fé que garante a você o ter, mas é sempre fé que garante a você o ser. Agora o interessante é que do verso 35 em diante é de onde se fala dos homens dos quais o mundo não era digno. E esses dos quais o mundo não era digno não foram os que foram e tiveram, foram os que foram e não tiveram. Esses é que eram a dramática manifestação da graça de Deus na história. No entanto, desde o princípio de sua história, a igreja vem lutando com a intenção de trocar o ser pelo ter. Foi assim com Constantino, uma igreja que era, passou a ter, perdeu o ser. Foi assim com o poder papal. Alguns movimentos, por exemplo, como o movimento monástico, que eram movimentos em busca do ser, tentando tensionar uma igreja que só tinha e não era, depois de um tempo foram absorvidos, e movimentos de ser se transformaram em movimentos de ter. A reforma protestante começou como um movimento em busca do ser, acabou em muitos lugares como um movimento em busca do ter. Foi assim na Alemanha, foi assim em Genebra, foi assim com os huguenotes na França, que apesar de pequenos tinham uma ambição muito grande pelo ter. Foi assim com os ingleses na Inglaterra. Os avivamentos, por exemplo, muitos deles, eu diria que todos eles, começaram como movimentos de busca do ser. Muitos deles se transformaram em movimentos de busca do ter. O movimento pentecostal no mundo inteiro, para não falar do mundo inteiro, deixa eu falar do Brasil, começou como um movimento em busca do ser. Ser crente, ser vivo, ser cheio, ser aquinhoado por dons, ser lutador. E à medida em que o tempo passa, vai ingressando fortemente na perspectiva de ser um movimento que enfatiza apenas o ter. Não estou dizendo com isso que nós não possamos